como órfão. Quantos estão ouvindo? Amém. Quantos vieram para receber uma palavra? Amém. Você não vai levantar a mão, mas quantos órfãos estão sentados aqui hoje? E quando nós falamos de órfão, nós estamos falando de alguém que tem um pai, mas não é presente. E eu tenho um pai biológico que está vivo, porém a quilômetros de distância e não liga para mim. Quando a bispa pediu para que os pais se levantassem, eu reparei que poucos pais estão aqui. Talvez você, mulher, está aqui com seu filho, seu marido não está aqui agora, não conhece a palavra do Senhor. Talvez você está aqui e de repente o seu pai, ele não está mais presente entre nós, ele está descansando até a vinda do Senhor. E queridos, eu falo como um pai que tem uma propriedade em dizer quanto é difícil a relação entre pais e filhos, porque eu tenho 6 filhos, e eu sei o quanto é difícil relacionar-se com as pessoas a quem mais amamos e que muitas vezes nós magoamos e somos magoados por eles. Eu quero embasar a pregação e eu quero ser até rápido, porque o tempo... Mas queridos, eu quero talvez demonstrar para ti acerca de um pai que de repente ficou órfão porque o filho o abandonou, um filho que se sentiu órfão porque não tinha mais a presença do pai, a segurança do pai. E quando eu falo que eu quero pregar a órfãos nessa noite, eu quero dizer, queridos, que nós nos sentimos órfãos porque verdadeiramente não conhecemos ainda há um Deus que nos ama de uma forma tão tremenda. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e não seja órfão. Eu creio que Jesus está aqui neste lugar hoje. Eu creio que Jesus está preenchendo corações que se sentem abandonados, mesmo tendo um pai dentro de casa, como o meu, que bebia, que traía minha mãe, que batia nela. Eu não me lembro disso porque eu era pequeno, mas o meu irmão, ele apanhava muito, e ele não foi embora de casa porque ele queria viver as coisas do mundo, não, ele foi embora porque ele queria encontrar abrigo, carinho e amor. E eu só estou aqui hoje porque o meu irmão mais velho fugiu de casa, um jovem de 13 anos que apanhava de madeira. E eu me lembro dos carinhos que eu recebia do meu pai. Seu burro, você não vai ser nada na vida. As palavras eram palavras que me deixavam tristes, porque o único carinho que eu me lembrava era do meu irmão, que com pena de mim e do meu outro irmão nos acariciava, nos colocava no colo, porque eu fui criado por uma avó. Minha mãe não deu conta de apanhar tanto. Ela tinha um marido dentro de casa, mas ela era órfã. E quantas de vocês estão sentadas aqui hoje, tem um marido em casa, mas ele não é presente, porque o objetivo de um homem é prover a sua casa, é promover a sua família, os seus filhos, promovê-los para que eles sejam melhor do que nós, e protegê-los. Nós vivemos uma sociedade destruída. Por quê? Porque não há proteção na casa, não há provisão, e a provisão não é somente a comida, mas é sustento de amor, de carinho. É muito bonita, foi muito interessante a peça deles. Existem alguns elementos aqui que a gente não conhecia, como o filho pródigo que vai para a festa, e ele volta para a festa, queridos. Mas tem alguns elementos muito importantes antes de nós chegarmos a culminar a festa. E quando nós falamos acerca do filho pródigo, eu quero dizer para você, irmão, que algum de nós em algum momento tem vontade de ir embora, de largar tudo, talvez tomou uma decisão equivocada e quer deixar tudo para trás. Mas irmãos, eu quero trazer uma palavra para cada um de nós e a cada coração nessa noite. Mesmo que o marido ele te abandone, mesmo que um filho te abandone, mesmo que um pai abandonou a sua casa, abandonou sua esposa, eu quero dizer que existe um Deus que está à destra do Pai e que não nos abandonará jamais. Ele estará sempre conosco, Ele estará sempre ao nosso dispor. A Bíblia diz que nunca se ouviu nem se viu falar de um Deus que trabalha para
daqueles que nele esperam. E quando nós focamos essa passagem do livro de Lucas, existe um contexto anterior. Jesus estava falando com fariseus e com publicanos, ou seja, com pecadores e gente religiosa, para falar da importância de uma vida. E para falar de uma importância de uma vida para o Pai, ele usa a parábola da ovelha perdida e de uma dracma perdida. Quantos de nós, queridos, está correndo atrás de dinheiro, de carro, de casa, de estabilidade, e está esquecendo de uma dracma perdida? E talvez a dracma perdida é um filho, e talvez a dracma perdida é a sua namorada que se transformou em esposa, mas que de repente começou a ter filhos e as formas não são mais as mesmas, a paixão não é mais a mesma. As pessoas estão esquecendo desta dracma, estão deixando o amor, estão deixando a provisão, estão deixando o carinho de lado. E Jesus quis mostrar para aqueles fariseus hipócritas que mais vale para Deus uma vida do que uma ovelha, do que uma dracma. E para isso ele ilustrou a parábola, que eu não vou chamar, bispo, de parábola do filho pródigo, não. Eu vou falar da parábola de um pai que ama seus filhos incondicionalmente. Porque o que eu consigo entender é que Deus, ele representa este pai. Porque primeiro, levanta, pai. Cadê o pai? Fica de pé, meu irmão. A primeira coisa que este pai fez e que exerceu e que Deus exerce conosco é um amor incondicional. É um amor que supera limites. Um amor, queridos, que quando ele colocou Adão e Eva no jardim, disse assim: olha, tudo é de vocês, tudo pertence a vocês, mas me façam somente uma coisa, me obedeçam, não tome daquele fruto. Queridos, mesmo com toda a liberdade que Deus criou o homem, ele deixou algumas responsabilidades. E quando aquele jovem resolveu sair, fica de pé, meu jovem, ele exerceu o direito de liberdade. E quantos de nós, queridos, tem exercido o direito de liberdade, mas inconsequentemente, sem pensar nas consequências dos nossos atos? Mas ali existe um amor incondicional, como aquele que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo número 6 e 7, que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Ele deixou ir, mesmo que o coração estivesse assim apertado. Ele exerceu o amor incondicional. E quando nós nos tornamos jovens, nós dizemos: pai, eu já posso andar com as minhas próprias pernas, eu já posso tomar as minhas próprias decisões. E o pai, com o coração contido, ele diz: meu filho, você não está preparado, você não está pronto. Ele não estava pronto para sair, ele não estava pronto para receber a sua herança. Mas quantos de nós está queimando etapas? E muitos dos nossos filhos estão queimando etapas, sabe por quê? Porque não tem mais a presença do pai. Sabe quem está cuidando dos nossos filhos? Uma babá eletrônica chamada internet do capeta, uma televisão que destrói as nossas casas. Pode sentar vocês dois. A primeira coisa que eu vejo Jesus nos mostrando é que o amor do pai, ele é incondicional. Mesmo que vá machucar você, mesmo que vá ferir você. E talvez existem pessoas feridas aqui nessa noite. Por quê? Porque abandonaram os pais prematuramente, precocemente, foram se casar com alguém que talvez Deus não tinha escolhido, e hoje estão pagando um preço. Ah, meu irmão, Deus nos dotou de uma liberdade de escolhas. Porque, queridos, se Deus não nos dotasse de liberdade, nós seríamos marionete na mão dele. E a Bíblia diz, queridos, que de todas as coisas a melhor coisa que ele fez foi eu e foi você. Amém. Tu és a coroa da criação do Senhor. Aleluia. Aleluia. E por te amar, ele deixa você tomar as suas decisões sozinhos. E por isso que a Bíblia diz, ela diz para nós: enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. E ele se enganou. Ele se enganou. Ele achou que pegando o dinheiro, tomando a parte da herança, ele podia sair, ele podia se divertir. Sim, ele podia, ele tinha liberdade para isso, mas ele não estava pronto. E a segunda coisa que Deus nos mostra através desse pai foi que ele exerceu misericórdia. Meus irmãos, eu quero dizer para você que misericórdia é um ato sobremaneira de graça sobre as pessoas. Irmãos, será que você, filho, merece o pai que tem? Será que você, pai, merece o filho que tem? Será que nós, como filhos de
Deus, merecemos um Deus tão bondoso, que diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, sendo que muitas vezes eu passo a semana inteira, não venho na igreja, só venho dormir para dar glória a Deus, achando que somente aqui eu encontro Deus. Deus está na tua casa, Deus está no teu trabalho, Deus está na tua faculdade, Deus está, sabe onde? Ele precisa estar dentro do teu coração. Aleluia. É aqui que Ele quer estar, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz que existe um Pai tão bondoso que diz assim: posso entrar na tua casa, eu posso entrar na tua habitação, que é o corpo, o templo do Espírito Santo. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e serei com ele e comigo. Aleluia. Quantos de nós está deixando Deus de fora? Quantos de nós está fechando a porta da nossa casa, indo para a rua e se esquecendo de dizer, como o bispo falou: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus, eu te confio, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele há de descansar. Amém. Mas ele foi o exercício da misericórdia que fez com que o pai aguardasse o retorno do filho. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos de nós saíram de casa e não saíram debaixo de bênção, e quando voltam encontram uma porta fechada? Eu te disse, você não devia ter ido, você não devia ter casado, você não devia ter abandonado a tua faculdade. Cobranças, cobranças, cobranças. Agora eu quero perguntar para ti, meu irmão, o que Deus tem cobrado de você? O que Deus tem cobrado de você? Se Ele diz para mim e para você: a minha graça te basta. Glória a Deus. Ele está dizendo para mim e para ti que não importa a decisão que você tomou, medo de ter abandonado a Ele. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você: Jesus pregou a pecadores e pregou a publicanos. Os publicanos, eles eram os pecadores, e os fariseus diziam: mas como? Esse povo não merece. Ah, meu irmão, se tem alguém que precisa de Deus, são os pecadores que estão todos reunidos aqui neste lugar, nessa noite. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, se dissermos que não temos pecado, fazemos de mentiroso, e a verdade não há em nós. Mas o que eu consigo entender é que o exercício da misericórdia, ele me alcança mesmo que eu peque todos os dias, porque ele diz: se nós buscarmos ao Senhor e confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar. E quando este jovem aqui, meu irmão, ele representa o filho pródigo que se arrepende, se resigna, se levanta em direção à sua casa e volta. Eu quero dizer que se nessa noite, meu irmão, tu tomar uma decisão de se levantar e dizer: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado como teu filho, eu te garanto, Ele vai te colocar numa mesa de príncipes. O reino de Deus. Quantos aqui foram na posse da Dilma Rousseff? Quantos foram aí na posse? Participaram da posse, na carreata, no parlatório? Quantos participaram? Fomos lá, né? Ouvimos pela televisão. Mas eu te pergunto o seguinte: quantos foram ao banquete? Tem algum de nós aqui que foi ao banquete com o presidente, né, dos Estados Unidos, ou um enviado, primeiros ministros? Alguém foi? Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: no reino da terra nós não somos convidados, no reino da terra nós somos preteridos, no reino da terra nós somos julgados. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, meu irmão: se tu se arrepender, se tu se voltar ao Senhor, se você dizer: pai, eu preciso de ti, e em ti eu não estou abandonado, deixa eu te falar, a porta dos céus se abre, e você pode entrar pelas portas do reino. Amém. Você pode entrar pelas portas do reino. Irmão, em nome de Jesus, levanta a sua mão e glorifica aquele que tem porta aberta para você. A terceira coisa que eu consigo ver é que o meu Deus, e aqui representado pelo Pai, Ele valorizou, queridos, a volta do filho. Queridos, o que esse rapaz fez? O pai, cadê o pai? Foi embora, está ali o pai. Sair correndo não era comum em Israel. O judeu ofendido permanecia onde estava, e aquele que ofendeu teria que vir até ele. Ele jamais se levantaria e sairia correndo.
Não. Só que nessa parábola aconteceu isso. Por quê? Quantos querem uma boa notícia aqui? Diz amém. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode haver uma multidão aqui dentro hoje, mas se alguém levantar a sua mão hoje aqui e dizer assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, eu quero restabelecer a minha unidade com o Senhor. Deixa eu te falar, Deus não vai olhar mais para ninguém, mas vai olhar para um pecador arrependido. Entendeu? Ele estava tremendo. Meu irmão, aqui houve quebra de protocolo. Houve uma quebra de protocolo. O pai jamais poderia sair correndo aos braços do filho. Não podia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem perdoa quebra todos os protocolos. Aleluia! Há 20 anos eu não via o meu pai. Há 20 anos não tínhamos mais contato. O que estava no meu coração era ódio. E todos os dias dizia: eu quero que meu pai morra. Eu quero que meu pai morra. E quando ele morrer, eu quero uma parte da herança dele. Me tornei cristão. Dizia da boca para fora: está perdoado. Mentira. Meu coração ainda estava magoado. Até que um dia uma menininha de 13 anos de idade, 12 anos de idade, resolveu escrever para o vovô: o meu pai está vivo, mas nunca se importou conosco. Viemos para Brasília em 78. Ele nunca nos procurou. E uma menininha de 12 anos escreveu uma carta dizendo: vovô, eu queria te conhecer. Quebra de protocolo. Meu coração estava fechado, cerrado. Por quê? Porque eu odiava meu pai. Fica de pé, meu filho, em nome de Jesus. Essa mocinha quebrou um protocolo. Ela escreveu para o avô dela. E depois de 20 anos, o meu pai nos procura novamente. Como é que seria o protocolo? Filho, me perdoa por tudo que eu te fiz. Me perdoa, mulher, porque eu te batia e eu te traía. Eu não trazia comida para casa. Não. Quem perdoa, inverte. Porque o amor do Pai quebra protocolos para nos perdoar todos os dias. Sentado no sofá da minha sala, chorando, eu disse: Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu desejei a tua morte, Pai. Ele começou a chorar e disse: filho, não, quem tem que te perdoar sou eu. Por tudo que eu fiz com vocês. Eu falei: não, Pai, se eu não te perdoar, a minha Bíblia me disse um dia que se eu não perdoar os homens da terra, o meu Pai não vai perdoar os meus pecados. Era necessário que eu perdoasse o meu Pai, para obter o perdão do Pai Celestial. Eu quebrei o protocolo porque eu disse: Pai, não importa o que você fez, eu te perdoo. Amar não é um sentimento, não, meu irmão. Amar é uma atitude diária. Amar é uma atitude de demonstrar que você ama incondicionalmente, mesmo que não te ame. Porque a gente acha que amar é ser amado. Não, amar é se entregar, amar é se doar. E é por isso que eu amo meu Jesus, porque Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você, meu irmão. Ele não perguntou se valia a pena. Ele não perguntou se você estava preocupado com Ele ou não, se ia dar as costas para Ele ou não. E se ainda hoje você dá as costas para Ele, eu te digo: Deus te ama do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Valorize as pessoas que te cercam, meu irmão. Perdoe. Perdoe. Mesmo que seja algo difícil para você.
quero deixar um texto para nós finalizarmos. Eu queria dizer, meu irmão, que se você se sente um órfão, escute isso que Deus tem para nós. Não abra a Bíblia, não coloque no telão. Em nome de Jesus, escute isso. Porque você pode ter entrado órfão neste lugar, mas órfão você não vai sair daqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero fazer um desafio. Se você ouviu essa palavra e se sente órfão, fica de pé. Quem se sente órfão aqui, fica de pé. Fique de pé quem se sente órfão. Não fique com vergonha não, irmão. Quem se sente órfão? Tem marido, mas é órfão. Tem pai, mas é órfão. Quem se sente assim, fica de pé. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí na galeria tem alguém? Tem alguém? Deixa eu te falar, Jesus Cristo está aqui neste lugar. Ele tem uma mensagem para você que se sente órfão. Eu sou um órfão de pai presente, mas eu tenho um coração voltado para o Senhor. A Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não resiste. Eu queria pedir para você, irmão, deixa Deus tocar no seu coração. Você que está sentado aí, deixa Deus tocar no seu coração. Vai levantando, vai levantando. Há quanto tempo você não tem um carinho de pai? Há quanto tempo você não tem um carinho do seu filho? Ou o seu filho não tem um carinho do pai? Ou há quanto tempo você perdeu o seu pai e você diz: eu não tenho mais ninguém como referência? Chora, carabaxuia, caralabás. Escuta isso, irmão. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de Deus, Filho, ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, você já não é mais órfão, mas filho. E por ser filho, Deus também te torna um herdeiro hoje. Amém. Olha para mim, você que levantou. Você não é órfão, você não é escravo. Deus adotou você através do filho dele. E você não sai daqui mais como órfão, mas como herdeiro. Em nome de Jesus, fique toda a igreja de pé. Quantos puderem levantar dando glória, dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Você disse: famílias, instituição falida. Pai, para quê? Filho, para quê? Em nome de Jesus, irmãos, eu conheço um jovem que se sentiu órfão num deserto, e caminhando no deserto, ele fez uma oração que eu queria fazer em hebraico para você. Eu faço em hebraico porque ele é líder, é uma canção. Salmo é uma canção. Eu quero que você entenda o sentimento de alguém que estava órfão e que olhava para o lado e não tinha ninguém do lado. Ele disse assim, irmãos: Etzar, Renai, Reiachim, Menachim, Yavó, Etzri, Etzri, Meachim, Roshem, Otse, Jat, Marim, Vaetz. Se você entrou aqui e você não consegue olhar alguém que seja referencial na sua vida, faça como o jovem Davi fez: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu, a terra. Levante a sua mão e dá glória àquele que fez o céu e a terra. Amém. Deus te fez e não te abandonará jamais. Mesmo que você vire as costas para Ele, Ele jamais vai virar as costas para você, meu irmão.
A Bíblia diz no Deus. livro de Salmos, no capítulo 8, que nós somos, sabe o que? A coroa da criação. Irmãos, quando Deus fez os céus, a terra e toda a complexidade que há, Ele disse assim: que bom. Mas quando Ele te fez, Jonas, Ele disse assim: isso é muito bom. Qual o seu nome, irmão? Bruno. Deus fez as galáxias, a complexidade de bilhões de estrelas, e Ele disse: bom. Mas quando Ele te viu ainda informe no ventre da tua mão, Ele disse: muito bom. Oh, aleluia! Por isso, em nome de Jesus, saia deste lugar sabendo que órfão você não é. Amém. Glória a Deus. Não é, não é, não é, não é. Fale para o seu irmão assim: órfão você não é. Você tem um Pai Celestial. Carabachuia,